A vida de Daniel não era muito diferente da de qualquer outro garoto de 13 anos crescendo em uma cidade pequena do interior. Seu mundo girava em torno da escola, dos jantares em família, dos passeios no parque aos finais de semana e dos momentos tranquilos no quarto, mergulhado em livros ou imaginando como seria o futuro. Ele não era um aluno excepcional, nem se destacava nos esportes. Era apenas Daniel, curioso, de coração bom e cheio daqueles sonhos juvenis que ainda não haviam sido moldados pelos desafios da vida. Sua casa, simples mas acolhedora, era o seu refúgio. Os pais, apesar do cansaço da rotina, nunca deixavam que ele e a irmã se sentissem desamparados. A mãe fazia malabarismos entre as tarefas domésticas e um trabalho de meio período em uma lojinha local. O pai, de poucas palavras mas sempre presente, carregava nos ombros a preocupação financeira da família, tentando protegê-los das dificuldades que pareciam crescer a cada dia. Mesmo assim, a casa era cheia de amor. Pequenos momentos davam cor à rotina. O som suave da mãe cantarolando enquanto preparava o jantar, o cheiro de café do pai invadindo a cozinha logo cedo, as risadas da pequena Emily brincando com seus bichinhos de pelúcia. A vida não era perfeita. Às vezes era cansativa, apertada, mas no fim das contas o que mantinha tudo de pé era o amor que unia aquela família. Lá fora, porém, o mundo estava mudando. O noticiário falava o tempo todo sobre dificuldades econômicas, aumento dos preços, conflitos sociais. Famílias lutavam para pagar as contas. O espírito de comunidade que antes unia a cidade parecia se desfazer pouco a pouco. Os vizinhos, antes sempre sorridentes e acolhedores, agora passavam apressados, cada um carregando suas próprias preocupações. Daniel, apesar da pouca idade, percebia tudo isso. Via as rugas de preocupação no rosto da mãe, o pai, sentado à mesa tarde da noite, suspirando fundo enquanto tentava equilibrar as contas. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia nas pequenas mudanças à sua volta. Até na escola, as coisas pareciam diferentes. Amigos que antes brincavam juntos sem preocupação, agora brigavam por besteiras. Os professores cochichavam entre si sobre cortes no orçamento. Menos recursos, menos apoio. Mesmo com tudo isso, Daniel ainda encontrava conforto naquilo que nunca mudava. Os jantares em família. A mesa da cozinha era um espaço sagrado. Um dos poucos refúgios num mundo que parecia cada vez mais incerto. Todas as noites a família se reunia ali, contando histórias do dia, rindo das mesmas piadas de sempre, deixando, nem que fosse por um momento, as preocupações do lado de fora da porta. O frio do inverno se infiltrava pelas frestas das janelas, mas dentro de casa o ambiente era acolhedor. O cheiro do ensopado caseiro de sua mãe pairava no ar, trazendo consigo aquela sensação de lar. Na mesa, Emily balançava as perninhas debaixo da cadeira enquanto contava animadamente uma história da escola dominical. Seu pai, apesar do cansaço, ouvia com um sorriso divertido no rosto. Naquele instante, Daniel se sentia seguro. O mundo lá fora parecia distante. Os problemas, esquecidos. Havia algo quase sagrado nesses momentos. O calor do lar, a comida fresca servida com carinho, as vozes familiares preenchendo cada canto da casa. Ele adorava essas noites, quando o riso tornava os medos silenciosos um pouco mais suportáveis. A mãe acabava de colocar um prato fumegante diante dele. O pai estendia a mão para o saleiro, e Emily, como sempre muito expressiva, continuava seu relato empolgado. As pequenas mãos gesticulavam no ar, acompanhando a excitação de sua voz. Daniel sorriu, mas então tudo mudou. Uma pontada aguda atravessou seu peito. O ar lhe escapou dos pulmões de repente, como se uma força invisível o estivesse esmagando. Seus olhos perderam o foco. O mundo ao redor pareceu se dissolver em uma onda de confusão. Tentou se mexer, mas seu corpo não respondia. Um vazio escuro e profundo o puxava para longe. A cadeira em que estava sentado arrastou-se bruscamente pelo chão quando seu corpo tombou. A colher que segurava caiu sobre a mesa e rolou para o chão, produzindo um som metálico que ecoou no silêncio repentino. "Daniel! Daniel!" O grito desesperado da mãe rasgou o ar. O pai se levantou num salto, correndo para ajudá-lo. Emily, assustada, levou as pequenas mãos ao rosto, trêmula, sem entender o que estava acontecendo. E, em meio ao caos, tudo se apagou. Os olhos de Emily estavam arregalados, congelados pelo choque. "Chamem uma ambulância!"
O pai gritou, sua voz carregada de desespero. A mãe tentou discar os números no telefone, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia apertar os botões. O que antes era um lar seguro e aconchegante agora se transformava num cenário de pânico e desespero. O corpo de Daniel jazia imóvel no chão de madeira. Sua pele adquirira um tom assustadoramente pálido. Os lábios já começavam a ficar azulados. O peito não subia. Não havia movimento. O pai ajoelhou-se ao lado dele, pressionando as pequenas costelas do filho, buscando qualquer sinal de vida. O coração disparado, a mente em turbilhão, buscando uma saída, qualquer esperança. Mas então, a verdade o atingiu como um golpe brutal. O coração de Daniel havia parado. A mãe soltou um grito estrangulado e deixou o celular cair no chão. Num impulso, puxou o filho para os braços, balançando-o suavemente, como se pudesse trazê-lo de volta apenas com o calor de seu abraço. Não, 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 meu bebê, não. Soluçava, o corpo sacudido pelo pranto. O tempo pareceu se arrastar, cada segundo se tornando uma eternidade. O quarto se encheu de dor. Os gritos sufocados de um pai implorando para que o filho despertasse, os gemidos angustiados de uma mãe segurando o corpo inerte do menino, e a pequena Emily de joelhos ao lado deles, as mãozinhas trêmulas entrelaçadas, repetindo baixinho uma oração que havia aprendido há poucas semanas. E então, ao longe, as sirenes começaram a soar. 9 minutos. Foram 9 minutos insuportáveis. 9 minutos de medo, de desespero, de uma dor inimaginável. 9 minutos em que não havia batimentos cardíacos, apenas silêncio. Mas o que ninguém sabia era que, enquanto seus pais choravam e tentavam trazê-lo de volta, Daniel estava em outro lugar. O vazio ao seu redor era imenso. Mas não era um silêncio qualquer. Era algo mais profundo, uma ausência total de tudo o que ele já conhecera. Pela primeira vez, sentiu-se leve, como se não tivesse mais peso algum, como se estivesse solto no ar, sem qualquer ligação com seu próprio corpo. E então, ele viu. Lá embaixo, tudo se desenrolava com uma clareza absurda. Ele flutuava sobre a cena, observando o caos que se desenrolava abaixo. Sua mãe segurava seu corpo sem vida, balançando-se para frente e para trás, os soluços sacudindo seu peito. Seu pai tentava desesperadamente reanimá-lo, pressionando suas pequenas costelas com desespero, o rosto retorcido de angústia. E Emily, ajoelhada ao lado deles, as mãozinhas cerradas, murmurando a única prece que sabia, implorando por um milagre. Era surreal. Ele deveria estar assustado, deveria estar em pânico, mas não estava. Ao contrário, uma paz indescritível o envolvia, uma serenidade que desafiava qualquer explicação. Sentia-se leve, como se braços invisíveis o segurassem, guiando-o para um lugar ainda mais alto. E então, a cena caótica lá embaixo foi se afastando. As vozes que antes soavam desesperadas agora ecoavam distantes, como se estivessem se dissolvendo em um imenso vazio. E então ele sentiu. Era um chamado. Não brusco nem assustador, apenas uma força suave, porém firme, puxando-o para frente. Diante dele, surgiu uma luz dourada. Um túnel se estendia sem fim, brilhando com uma intensidade que não cegava, mas envolvia. Aquela luz não era apenas luz, era calor, era paz, era algo mais profundo, algo que tocava cada parte do seu ser. E então vieram os sussurros. A princípio, eram apenas murmúrios como o vento passando entre as folhas. Mas logo se tornaram claros, penetrando sua alma. Você ainda não terminou. Lembre-se do que vê. As palavras vibraram dentro dele. Seu coração reconhecia aquele chamado antes mesmo que sua mente pudesse compreender. Daniel foi atraído para a luz. A imagem de sua casa, de sua família ao redor da mesa, foi se desfazendo, como um sonho que escapa ao despertar. Mas ele não sentiu medo. Apenas uma sensação estranha de despedida, como se estivesse sendo levado para um lugar que, de alguma forma, sempre fizera parte dele. A luz se expandiu. Diante dele, surgiu um horizonte infinito, banhado por um brilho dourado indescritível. Não era apenas bonito, era lar. Tudo ali ressoava dentro dele como se sua alma sempre tivesse conhecido aquele lugar, mas tivesse esquecido. O calor que sentia não era apenas externo, era algo que preenchia seu ser por completo. Não havia dor, não havia medo, não havia tristeza. Apenas um amor tão imenso e absoluto que ele mal conseguia respirar. Ele queria ficar, mas então, algo dentro dele se agitou. Era como se soubesse,
sem precisar de palavras, que sua jornada ainda não havia terminado. E então, diante dele, algo começou a tomar forma. No início, era apenas luz, brilhante, viva, pulsante, mas conforme olhava, a luz se moldou. E então, ele soube. Era ele, Jesus. Daniel não precisou de explicações. Sua alma reconheceu instantaneamente. Não era apenas a aparência, ainda que ele fosse indescritivelmente glorioso, vestido com um esplendor além da compreensão humana. Era a presença, o amor, a paz, a plenitude que preenchiam aquele lugar. Tudo vinha dele. Daniel sentiu o peito se apertar, tomado por uma emoção para a qual não existiam palavras. Queria cair de joelhos, queria chorar, queria correr e se lançar nos braços daquele que estava diante dele. E então, Jesus sorriu, um sorriso que parecia conter todo o universo. Daniel, ele disse. A voz era profunda, repleta de autoridade, mas ao mesmo tempo suave e acolhedora. Você foi escolhido para entregar uma mensagem importante. E no instante em que ele falou, imagens invadiram a mente de Daniel. No início, eram apenas fragmentos, flashes de um mundo conhecido, mas devastado. Cidades consumidas pelo fogo, florestas reduzidas a cinzas, águas subindo e engolindo vilarejos inteiros, o céu. E então ele compreendeu. A terra parecia gemer, tempestades violentas varriam tudo pelo caminho. O mundo estava mergulhado no caos, à beira de algo irreversível. Daniel sentiu um frio na espinha. O que via era devastador. Seu peito subia e descia rapidamente, a respiração entrecortada pelo medo. E então, com a voz trêmula, ele perguntou: "Por que está me mostrando isso?" Jesus manteve o olhar sereno, mas havia firmeza em suas palavras. Porque o mundo se perdeu, esqueceu-se do amor, da fé, da união. As visões continuaram. Daniel viu famílias se desfazendo por conta da raiva. Vizinhos que antes se ajudavam agora estavam divididos pelo ódio. A ganância, o egoísmo e o medo haviam tomado conta dos corações humanos. Pessoas viravam as costas umas para as outras, cegas para o sofrimento que causavam. As lágrimas vieram. Era pesado demais, doloroso demais. Como suportar tudo aquilo? Mas então, Jesus falou de novo. Ainda há tempo. Daniel levantou o olhar. Uma fagulha de esperança acendeu em seu peito. Você deve dizer a eles para voltarem para Deus, para voltarem uns aos outros. Somente através da bondade, do perdão e da fé, poderão superar o que está por vir. O coração de Daniel disparou. Ele era só um garoto. Como poderia carregar algo tão grande? Jesus, percebendo seu medo, se aproximou. Colocou a mão sobre seu peito. E naquele instante, Daniel sentiu algo que jamais havia sentido. Era calor, mas não um calor comum. Era amor, puro, profundo, arrebatador. Era força. Jesus olhou nos olhos dele. Não tenha medo. Você nunca está sozinho. Eu sempre estarei com você. Naquele momento, Daniel soube. A missão era dele. Ele ficou parado, o coração martelando dentro do peito. As visões ainda queimavam em sua mente. Cidades em chamas, águas engolindo lares, corações endurecidos pelo medo e pela divisão. Era grande demais, imenso demais. Como um garoto poderia carregar um fardo desses? Mas Jesus, como se lesse seus pensamentos, falou de novo: Você não está sozinho, Daniel. Minha luz está dentro de você. E então, quando Jesus tocou seu peito mais uma vez, Daniel sentiu. Não era medo, era certeza. Um amor avassalador tomou conta dele. Uma força inabalável preencheu seu ser. Jesus olhou para ele com infinita ternura. Diga a eles, Daniel, diga que ainda há redenção. O mundo ainda pode ser salvo. As pessoas precisam voltar ao amor, à fé, à união. Somente assim a escuridão recuará. Daniel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele não apenas ouvia aquelas palavras, ele as sentia. Era mais do que um ensinamento. Era um chamado, um propósito. E então, o peso daquela verdade pousou sobre ele, mas não como um fardo. Era uma missão. O mundo ao seu redor começou a mudar. A luz dourada, o calor do céu, a paz indescritível. Tudo começou a desaparecer. Espere, Daniel suplicou, estendendo as mãos. O desespero crescendo dentro dele. Ele não queria partir, não daquele lugar, não dele. Jesus sorriu. E em seu olhar havia um entendimento profundo, como se soubesse exatamente o que Daniel sentia. Ainda não é sua hora. Há muito a ser feito. A luz ao seu redor se intensificou. Ficou mais forte, mais brilhante.
até que ele não pôde mais ver nada. Sentiu seu ser sendo puxado, arrastado por uma força invisível de volta a algo familiar, mais distante. A última coisa que sentiu foi o calor da mão de Jesus. Então, um choque. O ar invadiu seus pulmões como uma onda violenta. Dor, frio, vozes. A claridade das luzes do hospital o cegou. Ele estava de volta. O som de um suspiro rasgou o silêncio. Seu peito se ergueu com força, sugando o ar como se tivesse estado submerso por tempo demais. Seu corpo se sacudiu, reagindo ao milagre que acabara de acontecer. O quarto se encheu de vozes frenéticas. Ele voltou. Médicos corriam de um lado para o outro. Máquinas apitavam desesperadamente. Mas em meio ao caos, havia uma única voz que atravessava tudo. Daniel, a mãe se jogou sobre ele, as mãos trêmulas segurando seu rosto. Os dedos afastaram os fios úmidos de sua testa. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, arregalados como se não acreditasse que ele estava ali, vivo. Você voltou, sussurrou, a voz embargada. Meu menino, você voltou. O corpo de Daniel pesava como se tivesse sido arrastado de um oceano profundo. Seus músculos doíam. A cabeça latejava, mas nada disso importava, porque ele lembrava. Cada detalhe, a luz dourada, a paz infinita, o amor que preencheu sua alma, a voz de Jesus, seu toque, a missão que lhe foi dada, e as visões. O coração de Daniel apertou quando as imagens retornaram. Cidades consumidas pelo fogo, famílias destruídas, um mundo à beira do colapso. Não tinha sido um sonho, não era fruto de uma mente inconsciente. Ele estivera lá, ele o ouvira, ele o vira, e agora estava de volta, com uma missão. O pai de Daniel estava sentado na beira da cama, em silêncio. Seu olhar, sempre firme e inabalável, agora estava tomado por uma emoção crua, difícil de esconder. Emily, pequena demais para compreender a grandeza do que havia acontecido, se agarrava ao braço da mãe. Seus olhos arregalados brilhavam de admiração e confusão. O médico, que até então corria de um lado para o outro verificando os monitores, finalmente quebrou o silêncio. Sua voz carregava algo que beirava a descrença. Isso é impossível. Ele olhava para Daniel e depois para os números na tela. Um batimento forte e constante. Um coração que havia parado por 9 minutos. Ele estava morto. Mas Daniel não estava morto. Na verdade, nunca se sentira tão vivo. Sentado na cama do hospital, seus dedos apertavam levemente o cobertor. Seu corpo ainda estava fraco, os membros trêmulos, mas sua mente nunca estivera tão clara. Ele sentia o peso do que tinha visto, do que havia recebido, o fogo, as enchentes, a divisão, o sofrimento, tudo era real e estava chegando. Mas em meio àquelas visões aterrorizantes, também havia esperança, havia um caminho, uma chance de mudar o que estava por vir. A mãe de Daniel enxugou as lágrimas, ainda incapaz de acreditar no que estava diante dela. Seu filho, que há poucos instantes estava frio, sem vida, agora estava ali, acordado, vivo. O pai, um homem que raramente demonstrava suas emoções, permanecia imóvel aos pés da cama, o rosto pálido, as mãos agarradas ao corrimão, como se precisasse se segurar em algo para não cair. Os médicos murmuravam ao fundo, trocando olhares desconfiados. Milagre, inexplicável. Eles já tinham visto a morte antes. Já tinham declarado Daniel como perdido. E, no entanto, ali estava ele. Daniel engoliu seco. Sua garganta estava áspera. Ele precisava falar, precisava contar. Mãe, a voz saiu fraca, quase um sussurro. Imediatamente ela se inclinou, segurando o rosto dele com as mãos. Eu vi ele. O quarto inteiro pareceu parar. A mãe franziu a testa, confusa. Viu quem, meu amor? Daniel respirou fundo. O ar tremia em seus pulmões. Jesus. A palavra flutuou no ar, carregada de um peso indescritível. Os médicos trocaram olhares incertos. O ceticismo estampado em seus rostos. Mas sua mãe, ela congelou. Os olhos se arregalaram. O ar ficou preso em sua garganta. O quê? O que você quer dizer com isso, Daniel? Sua voz saiu baixa, tremendo. Seus dedos apertaram a mão do filho, como se precisasse sentir sua pele quente para acreditar que ele realmente estava ali. Daniel olhou para ela. Ele lembrava de tudo e sabia que precisava contar. Daniel fechou os olhos por um instante. O calor ainda estava lá. Dentro dele, profundo, real. Ele não estava louco. Não era um sonho.
Ele esteve lá, ele o viu, ele o ouviu, ele falou comigo, disse sua voz ganhando força. Me mostrou coisas sobre o mundo, sobre o que está por vir. O pai, sempre contido, desviou o olhar. Seu rosto carregava uma inquietação rara. Filho, você passou por algo muito forte. Talvez não foi um sonho. A voz de Daniel saiu mais firme do que ele pretendia. Ele olhou para os pais, implorando para que acreditassem. Eles precisavam entender. Mãe, pai, algo está para acontecer. Jesus me mostrou. O mundo está se perdendo. As pessoas estão se voltando umas contra as outras. Estão esquecendo o amor, esquecendo a fé, mas ainda há tempo. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Ela segurou o rosto do filho com as mãos trêmulas e sussurrou: tempo para quê, meu amor? Daniel engoliu seco. Para voltarmos, para nos arrependermos, para amar de novo, para perdoar, antes que seja tarde demais. O silêncio pesou sobre todos. O pai desviou o olhar, o maxilar tenso. Seus sentimentos eram indecifráveis. A mãe soltou um soluço, cobrindo a boca com a mão. Então Emily, que até aquele momento tinha ficado em silêncio, perguntou baixinho: Jesus disse que nós vamos ficar bem? Daniel se virou para a irmãzinha. O coração apertou ao ver a esperança nos olhos dela. Ele disse que depende de nós. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que a família já havia vivido. A notícia sobre o milagre de Daniel se espalhou, primeiro pelo hospital, depois pela cidade, e logo, muito além disso, as pessoas começaram a procurá-lo, não apenas por curiosidade, mas porque sentiam algo diferente, algo poderoso. Daniel não discutia com aqueles que duvidavam, não tentava provar nada. Ele simplesmente falava a verdade que Jesus colocara em seu coração. Ainda não é tarde. Sua voz era firme, inabalável. Podemos mudar o que está por vir, mas precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos voltar para